Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de astrologia aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Penteado e hoje nós vamos falar da semana do dia 20 até o dia 26 de junho. E que semana interessante, intensa e especial nós estamos entrando. Então já pega a tua agenda e eu vou dar algumas datas bem importantes. A primeira data é o dia 20 para 21, o dia 21 à meia-noite 32, que é a entrada do Sol em Câncer. O Sol em Câncer é um signo que nos chama para olhar para dentro, para relembrar algumas coisas do passado, para averiguar mesmo as nossas raízes e como a gente tem se nutrido e nutrido aqueles que estão em volta. Então é um período muito interessante para entender como que o passado nos levou ao presente e como que a gente pode estar co-criando esse futuro, lembrando do passado, honrando aquilo que veio antes. E também, paralelamente, nós temos Júpiter entrando no seu movimento retrógrado. Então eu sempre falo, quando um planeta ele tá aí para mudar de movimento, ele se torna extremamente poderoso. E é isso que acontece com o Júpiter. O Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele fala sobre expansão, crescimento, mas ele também define as nossas crenças, aquilo que a gente acredita ser possível. E o Júpiter, nesse movimento, ele nos pede para olhar para dentro e para entender o que a gente acredita ser possível, quais são nossas crenças, se essas crenças nos puxam para cima, se essas crenças nos derrubam, se as nossas crenças elas incluem a gente mesmo, se elas incluem a confiança em algo maior. Então tudo isso deve ser visto durante o período que Júpiter fica retrógrado. E esse período ele é bem grande, ele vai só finalizar no dia 18 de outubro, então nós temos aí vários meses para estar trabalhando. Só que é um trabalho um pouquinho diferente, porque agora o Mercúrio está em Peixes, que é esse entendimento mais intuitivo, mais conectado aí com as esferas mais sutis. E depois, quando ele entra em Aquário, ele se torna um conhecimento mais filosófico, mais racional. Então vai ser um período bem interessante agora para absorver, para observar e depois para poder fazer a nossa análise. Lembrando que o Mercúrio, ele vai voltar ao movimento direto também essa semana. Então olha que interessante, Júpiter ficando retrógrado e Mercúrio voltando finalmente ao movimento direto. Então, não sei para vocês como é que foi o Mercúrio retrógrado, mas para mim foi um momento muito mágico mesmo de receber mensagens, de estar com a intuição e observar as sincronicidades assim de uma forma incrível, mas também de bastante confusão, de bastante problemas com a tecnologia. Inclusive, estava com uma dificuldade enorme de gravar esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, vencemos essa confusão do Mercúrio retrógrado. Então, conta pra mim, me manda uma mensagem, compartilha comigo como é que foi esse período para você, porque eu quero saber. E agora nós temos a mudança de direção no dia 22, que vai ser no grau 16 de Gêmeos. Então, se você tem alguma coisa, 16 de Gêmeos, sei lá, 4 graus antes, 4 graus depois, 16 de Peixes, 16 de Virgem, 16 de Sagitário, com certeza é um momento bem importante e a percepção daquilo que está acontecendo agora, ela deve ser sim levada em consideração. Mas o Mercúrio voltando ao movimento direto não significa que as coisas vão andar para frente. Por quê? Desde o dia 17, o Mercúrio está nesse grau 16. Então ele está andando poucos minutos por dia, ele está praticamente parado. E esse grau 16, ele fica até o dia 27. Então olha quantos dias, são 10 dias no mesmo grau. Para o Mercúrio, que normalmente anda 1 grau ou mais por dia. Então entender que o momento presente, ele demanda, ele exige uma atenção, uma presença bem intensa, porque esse grau, esse momento, essas questões, elas são sim questões que devem ser trabalhadas aí com cuidado, com calma. Então não adianta correr, mesmo que Mercúrio volte ao movimento direto, não dá pra gente correr muito até o dia 27
E depois do dia 27 até o dia 7 de julho, nós temos o Mercúrio ainda transitando por um lugar que ele já tinha transitado, que a gente chama de zona de sombra. Então, eu tenho um vídeo inteirinho sobre esse Mercúrio retrógrado que eu vou deixar aqui linkado. Então, se você quer saber mais sobre essa energia, sobre as datas e quer entender um pouquinho melhor esse ciclo, vê esse vídeo que lá tem bastante explicação, tá bom? Mas, voltando essa semana, que também tá bastante carregada, nós temos o Júpiter ficando retrógrado, o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, que vai conversar muito com o Ano Novo Astrológico. Porque nós tivemos o equinócio no dia 21 de março e agora o solstício. Então o Sol ele faz uma quadratura com o Sol e ele dá uma ativação. Então as coisas que a gente estava fazendo lá no dia 21 de março, né, mais ou menos naquela época, elas são ativadas agora. Então muitos resultados, muitos desenrolamentos de coisas daquela época, elas começam a aparecer agora. Então eu convido vocês a fazer essa análise, a observar o que você começou ali que está se desenvolvendo agora. E lembrando que é um ciclo grande, né? Que a gente vai observar que tem vários desenrolamentos até o próximo equinócio, que vai ser no dia 21 de setembro. Então a gente tem bastante coisa encadeada, né, nesses momentos. Então, agora o solstício, ele é um momento aí dos primeiros desenrolares, dos primeiros resultados. Então, olha para isso com cuidado, porque provavelmente ali no dia 21 de setembro a gente vai ter um segundo passo, que é o ápice, né, que as coisas chegam quando a gente entrar no solstício, no equinócio de primavera. Então, vamos estar atentos a esses momentos. E uma outra coisa muito interessante é a lua cheia no signo de Capricórnio. Então, no dia 26, nós temos uma lua cheia que vai ativar o grau 3 de Capricórnio e o grau 3 de Câncer. Então, também, se você tem planetas aí nessa área, se prepara para coisas virem à tona, você perceber, descobrir, experienciar alguma coisa aí nas áreas que estão ativadas do teu mapa. E para nós, coletivamente, ele vai falar muito sobre as nossas raízes, a nossa família, o passado, como que nós temos nutrido a nós mesmos, como que a gente tem cuidado no nosso eixo interno e também como que a gente tem se posicionado em relação ao mundo, à nossa missão. Então, será que os nossos hábitos internos, as nossas crenças, elas têm nos ajudado a desempenhar a nossa missão ou elas têm nos atrapalhado, nos sabotado? Então, é uma boa pergunta para se fazer durante essa alunação e também prestar atenção naquilo que vem, nas temáticas que aparecem, porque geralmente é ali que tem o trabalho a ser feito. E por falar em trabalho, eu quero destacar a atuação de Quiron no mapa da alunação, porque o Quiron é o curador ferido, ele é um asteroide, então ele não é um planeta, e a órbita dele, ele acontece entre Saturno e Urano. Então eu gosto muito de perceber nessas mudanças de energia, porque Saturno ele fala sobre limite e Urano sobre transcender esses limites. Então o Quiron nada mais é do que aquilo que nos limita, as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos faz nos sentir, né, às vezes mais fracos e vulneráveis. Ele é a nossa ponte para a libertação. Então, olhar para isso é muito importante nessa semana e saber que a gente sim pode ressignificar os nossos traumas e transformar eles em fortaleza, em força, numa história realmente de poder e superação. E essa é a proposta desse Quiron em Áries, em ótimo aspecto, com o Marte em Leão e com os nodos lunares ali em Gêmeos e em Sagitário. Então, semana incrível para cura, para olhar para essas coisas do passado e estar ressignificando. Uma outra coisa interessante é a Vênus fazendo uma oposição a Plutão. Então, a Vênus fala sobre os nossos valores e Plutão sobre o nosso poder pessoal, aquilo, né? Os nossos poderes concentrados. Então, é um momento de muita atração, de atrair aquilo que a gente deseja, de realmente usar as nossas forças numa direção, mas também isso pode ter uma coisa meio compulsiva, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e não entende por quê e fica colocando energia, ou às vezes a gente não quer
alguma coisa também e fica, né, tentando repelir o que não funciona bem assim. Então, talvez os nossos afetos eles fiquem aí mais intensos, e a chave para resolver isso é usar o nosso instinto. Então, perceber mesmo, né, o que parece ali que tem embaixo da superfície, aprender a usar, né, o nosso faro, o nosso olhar mais concentrado. Então, a minha dica para esse aspecto é: use o teu instinto, né? Fareja ali o que tem por detrás dessa atração ou dessa repulsão, que você vai ter ideias bem interessantes sobre os teus valores, as tuas crenças. Então é uma semana bem legal mesmo de análise, é uma semana profunda e que traz para nós essa possibilidade também de cura. E eu tirei uma carta para a semana, vou mostrar aqui para vocês. E a carta que saiu foi o Hierofante. Gente, tá aqui Quiron no tarô mitológico. E essa carta fala muito sobre buscar valores e crenças mais elevadas. E também usar as nossas feridas como uma forma de iluminar nossa alma, uma forma de transcender a dor e o sofrimento e também de se conectar com o outro. Porque as nossas dores, as nossas vulnerabilidades são aquilo que une, que conecta muitas pessoas em prol de um objetivo em comum. E olhar para essas feridas, encarar isso, também é a ponte de libertação delas. Então é uma semana muito legal para estar fazendo esse trabalho e estar entendendo as coisas de uma perspectiva aí mais elevada, mais filosófica, porque o Hierofante ele também fala dessa ponte, né, entre o humano e o divino. Então entender que a gente está conectado, que esses planos coexistem e se relacionam o tempo inteiro e que nós somos, por essência, seres divinos. Então entender isso é também mudar as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, e tá curando às vezes essas falsas ideias, essas falsas percepções. Então, a carta que saiu como conselho pra gente é o Hierofante, que é buscar mesmo os padrões mais elevados, é buscar aquilo que está no alto e trazer para a Terra. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero desejar um solstício maravilhoso para vocês. Eu quero pedir que, se vocês gostaram do vídeo, vocês cliquem aqui no gostei. Se ele foi útil de alguma forma, que você compartilhe para alguém que gosta desse tipo de assunto. E eu deixo um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.